Armando Nogueira, mestre no ofício de escrever, diz que ele foi o craque das mais belas expressões corporais que ele viu jogar, mas também a personalidade mais dramática que ele conheceu no mundo do futebol. Gente, jogando aqui pelo Botafogo, ele foi um cracaço. No campo, era o carrasco dos adversários. Na vida, encrenqueiro, galã, viciado em éter, que morreu aos 39 anos, louco, internado no sanatório. Os 50 anos da morte de Heleno de Freitas é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Tudo pronto para a sensacional decisão do Campeonato Brasileiro entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Colação para a Praia e Lotas Dependências do estádio de São Januário, neste belo domingo de sol com temperatura amena, ideal para a prática do velho esporte bretão. Procede-se agora o orçamento do pavilhão brasileiro e execução do hino nacional. Momentos de grande expectativa no estádio. Bola na linha média do São Paulo. Tenta o domínio Rodrigues, rechaça Nilton. Subiu o balão de couro, bola cai nos pés de Jorginho. Vislumbra Heleno se infiltrando pelo miolo, faz o cruzamento. Cabeçada de Heleno. Gol! Gol de Heleno de Freitas para os Carioca. José Henrique Fonseca é um cineasta brasileiro consagrado, que é um prazer tê-lo aqui para falar sobre Heleno de Freitas. Conta de novo pra gente o que levou você a querer fazer um filme sobre o Heleno. Principalmente é uma coisa complicada, né? Assim, é um personagem que me impressionou muito quando eu soube da história dele, assim. Eu relutei muito em fazer o filme, cheguei a estar dentro desse filme e sair dele algumas vezes, assim. Porque o Heleno era um personagem muito carismático, mas ao mesmo tempo ele era muito enraivecido. Era um personagem que ele tinha... ele colecionou muitos ódios à volta dele na época, né? Muitas mulheres também, mas assim, entrava em muitas confusões e tudo. Mas o drama, a vida desse cara, acho que foi o que me moveu a fazer esse filme. Ele era um cara que tinha tudo na vida, né? Era de uma família boa, amava o futebol. Tem umas cenas dele garoto, na vida dele no filme também, na praia, né? Aquele pé na areia branca, né? Na época em que a areia de Copacabana ainda fazia aquele ruído, que hoje em dia é só areia do Nordeste, algumas praias, né? Quer dizer, então tem esse início do Heleno, a paixão dele por Copacabana, né? Copacabana era o centro do mundo na época. Era um Rio de Janeiro que era um paraíso, né? As cantoras de cassino, os cassinos do Copacabana, o Cassino Atlântico, da Urca. Então é toda uma época glamurosa se confrontando um pouco com essa alma atormentada, que era uma alma moderna. O Heleno era vanguardista, o Heleno o comportamento dele era avesso àquela época, tudo aquilo ali. O Heleno estava à frente do tempo, mas isso também foi uma coisa que é difícil você entender um pouco isso. Então o filme procura muito isso, entender o personagem, mostrar esse personagem incrível, né, que está escondido aí no meio da história do futebol brasileiro, né? Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Marcos Eduardo Neves é um coleguinha,
autor do livro Nunca Houve um Homem como Heleno. Rapaz, por que esse título, hein? É o seguinte, o Heleno de Freitas, ele durante muito tempo ele foi comparado com a Rita Hayworth, principalmente no papel de Gilda que ela fez, que foi o principal papel dela em 46. Quando o filme chegou no Rio, o Heleno, que era um jogador temperamental, bonito, milionário, elegante, eram todos os requisitos que tinha a Gilda, a personagem da Rita. Então as torcidas adversárias chamavam o Heleno de Gilda, Gilda, Gilda. Como a peça publicitária de Gilda era Nunca Houve uma Mulher como Gilda, eu achei que também nunca houve um homem como Heleno e decidi botar o título do livro assim. Ô Marco, conta pra gente aí, quem foi Heleno de Freitas? O Heleno de Freitas, ele nasce numa família de muitos recursos, no interior mineiro, São João Nepomuceno, e eram gente que tinha usinas, fábricas de tecido, de papel, enfim. E o Heleno, ele não precisaria do futebol para viver. Principalmente naquela época, né? Principalmente naquela época. Não tinha tanta remuneração assim. Exatamente. Ele chega no Rio de Janeiro com 13 anos, em 1933, e vai estudar no São Bento. Quer dizer, depois ele se forma em Direito. São Bento é um colégio da elite. É um colégio da elite, um colégio super... E depois ele se forma em Direito, na Faculdade Nacional de Direito, e então ele poderia exercer um cargo de advogado, de juiz, de diplomata, de desembargador. Ele falava línguas, ele era muito elegante, só que o que ele mais gostava era de ver a torcida gritando o nome dele. Então, apesar dele frequentar os grandes cassinos da época, as grandes boates da época, ter um Cadillac na garagem, ter ternos de casimiro inglesa, que ele não gostava da produção nacional, ele adorava ter 10 mil pessoas gritando o nome dele, e aí ele decidiu também jogar futebol. João Máximo é um escritor, um super coleguinha, querido toda a vida, autor de vários livros, e entre os quais Gigantes do Futebol Brasileiro, não é isso? Com o nosso Marco de Castro. E um dos personagens desse livro é exatamente o Heleno de Freitas. Ô João, você viu o Heleno jogar isso mesmo? Vi. Então, Vi o Heleno fala. jogar. O que é interessante até a respeito do Heleno é que a primeira imagem que eu guardo de futebol, a mais antiga, é exatamente do Heleno. E é curioso porque eu não era menino ainda e fui ver um jogo decisivo do supercampeonato que o Fluminense ganhou em cima do Botafogo, em São Januário, no estádio. E era para eu guardar o gol de Ademir, que deu a vitória ao Fluminense, que é o meu time. Ou então os dribles do Orlando Pingo de Ouro. Era para eu guardar todas essas coisas como torcedor do Fluminense. Mas o que eu guardei nesse jogo foi o Heleno. Terminada a partida, o Botafogo derrotado, o Heleno sai de campo. O vestiário do Botafogo, você tinha que atravessar uma quadra de basquete que tinha atrás de um dos gols do estádio São Januário. E o Heleno saiu transtornado e alguém, não sei se um massagista, deu uma toalha branca para ele. Eu nunca esqueço disso. Deu uma toalha, ele bota a toalha assim no pescoço. Veja só, nunca esqueci isso. E alguém, um torcedor, disse alguma coisa para ele. Na minha imaginação, deve ter chamado ele de Gilda, que era um apelido que ele detestava, que ele tinha na época e que ele detestava. Eu só sei que ele pega essa toalha, ele cobre a cabeça desse torcedor e desfere uma infinidade de socos, mas alucinado. Ele dá uma surra nesse torcedor. E foi o que eu guardei, a primeira imagem que eu guardo de futebol não foi do futebol propriamente, mas foi do Heleno.